Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais uma aula no nosso canal. Eu sou o professor Eric Selmerão, professor de legislação para concursos públicos há mais de 10 anos. Eu estou aqui para te ajudar hoje com mais uma aula e hoje vamos trabalhar aqui uma resolução de questões sobre o regime jurídico único do servidor público da União, a nossa famosa Lei 8112 do ano de 90, tá? Então eu separei aqui algumas questões para que você possa ter a capacidade de entender como que ela vem a ser cobrada nas mais diversas provas dos mais diversos concursos. Lembrando que essa aula aqui, ela vai ficar disponível no nosso canal e ela vai te ajudar para os mais diversos concursos que estão chegando, principalmente o CNU, o Concurso Nacional Unificado, que já tem data para publicação do edital e já tem data prevista para a prova acontecer. Então, a data de publicação do edital, dia 10 de janeiro de 2024, e a possível data de prova já veio com essa previsão por dia 5 de maio de 2024. Então, você tem um tempo bem bacana para estar aí afinando a sua preparação, para estar fazendo os últimos ajustes, tá? E essa aula eu tenho certeza que vai te ajudar, porque esse conteúdo certamente estará presente no edital, tá bom? Falando em CNU, falando nos mais diversos concursos que sairão agora nesse ano, eu quero te fazer um convite. Você está vendo aí Grupo de Estudos Elite? É o meu grupo de estudos, é o meu grupo de estudos exclusivo apenas para membros. Então, se você quiser estudar comigo toda a legislação básica para qualquer concurso público, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal especial e leis especiais, ter acesso a um curso completo de língua portuguesa com a professora Duda Nogueira, professora, autora de diversos livros de língua portuguesa pela editora Juspodium, você pode estar clicando no link que eu deixo na descrição, que vai iniciar uma conversa no WhatsApp com o meu time de suporte e a gente te explica como funciona o nosso grupo de estudos, como que você pode vir a se tornar um membro do nosso grupo de estudos, tá bom? Tá muito legal, é um projeto que você recebe um login, uma senha e pode acessar a nossa plataforma estilo Netflix, com todo o conteúdo organizado, com as trilhas, com os cronogramas de estudo, tudo pensado com cabeça de concurseiro para concurseiro, tá bom? Então fica aí o convite também. Não esquece, é importante, tá? Você dar o like aqui nessa aula e também você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Você ajuda a fortalecer muito o nosso trabalho e faz com que a gente consiga aqui continuar nesse projeto para você, tá bom? Também me segue no Instagram, os links estão todos na descrição. Fica bem abaixo aí do vídeo, do título do vídeo, você pode conferir tudo, tá bom? Bora trabalhar? Beleza, então espero que você esteja bem acompanhado aí, bem confortável, obviamente com o seu café. Deixa eu compartilhar aqui os slides com você e vamos trabalhar. Então, primeira questão aí na tela, se liga só. O que nós temos aqui na primeira questão? Uma questãozinha estilo FCC, tá? FCC e esse estilo aqui de questão, ela vai se aplicar para diversas bancas, né? Inclusive para a banca CES Gran Rio, que tem essa característica aqui, né? Banca FGV, enfim, você tem aí bancas com essa característica de múltipla escolha, que pode variar eventualmente na quantidade de alternativas entre A e D, ou nesse caso aqui, A até AE, ok? FGV costuma trazer algum caso mais prático, contar uma historinha para que você consiga solucionar o problema. Algumas outras bancas, como é o caso, já vem mais direto ao ponto, né? Já te cobra mais o texto seco da lei. Bora lá? Então se liga só. Nos termos constantes da Lei 8112, o retorno à atividade do servidor mediante aproveitamento tem como condição que esse servidor, olha só que interessante isso aqui, tá? Nós estamos falando dos institutos do aproveitamento e da disponibilidade, tá? Não necessariamente nessa ordem, da disponibilidade e do aproveitamento, que você precisaria desse carinha aqui, ó, do artigo 30 da nossa Lei 8112. Porque quando você faz com que o servidor retorne mediante o aproveitamento, nós precisamos que esse servidor esteja em disponibilidade. É justamente o que fala o artigo 30. Então, o nosso gabarito aqui é letra A. Esse servidor ele precisa, por alguma razão, ter sido colocado em disponibilidade,
tá? Para que ele fique nesse modo, vamos dizer assim, stand-by, fique ali aguardando ser o quê? Aproveitado em um outro cargo. É basicamente o que nós temos aí no artigo 30. O aproveitamento, ele necessita antes da disponibilidade, que nós temos como sendo o retorno da atividade do servidor por meio desse aproveitamento. Ele vai ter essa condição dele previamente estar em disponibilidade. Vamos dar uma olhada no artigo para você ver o texto da lei e ir se adaptando a ele, tá? Então, o retorno da atividade do servidor por meio do aproveitamento tem como condição que o servidor esteja em prévia disponibilidade, ok? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Talvez você já tenha, né, um pouquinho mais de idade, você lembre que os estados, eles tinham as suas caixas econômicas. Hoje você lembra, obviamente, da Caixa Econômica Federal, mas você sabia que os estados também tinham as suas caixas econômicas? Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos a nossa, Santa Catarina, enfim, eventualmente vários estados tinham as suas caixas e esses bancos foram extintos e haviam servidores com estabilidade nesses bancos. Esses servidores foram colocados em disponibilidade até que outros órgãos pudessem aproveitar esses servidores. Então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos diversos servidores que foram sendo aí aproveitados em outros diversos órgãos aqui estaduais. Então é basicamente assim que funciona, tá? Então o artigo 30 fala que o retorno da atividade do servidor em disponibilidade far-se-ás mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então por isso, gabarito letra A. Bacana? Tranquilos? De boa? Vamos lá, questão número 2. Se liga só. Nos termos da Lei 81/12, identifique entre as alternativas abaixo qual não constitui um requisito básico para investidura em cargo público. Olha só, aqui ó, já seria uma alternativa. Na hora de copiar, de repente faltou um enter aqui. Me desculpe por isso. Vamos aqui resolver, tá? Então, qual que é a lógica, qual é o comando da questão? Olha só. Então, você tem que identificar qual alternativa não constitui um requisito básico para você ser investido em um cargo público. Professor, qual é o artigo no 81/12 que traz os requisitos básicos para eu me tornar um servidor público da União? É esse artigo aqui, ó. Nosso artigo 5º. Artigo 5º, ele traz os requisitos básicos para que você possa aí ser um servidor público da União. Então a letra A fala ser brasileiro nato. Será que ser brasileiro nato, ou seja, originário daqui do Brasil, é um requisito para você se tornar um servidor público? Nós já temos aqui a nossa resposta, tá? Então, não é necessário que você seja brasileiro nato. O artigo 5º, inciso 1, fala em nacionalidade brasileira, tanto faz ser nato ou naturalizado. Professor, não tem uma história aí que tem alguns cargos que são específicos de brasileiros natos? Sim. Tá? Existem alguns cargos pela nossa Constituição, lá no artigo 12, que são específicos de brasileiros originários aqui do Brasil, como o presidente da República, por exemplo, o chefe das Forças Armadas. Você precisa ser um brasileiro nato, aquele famoso mnemônico, né? O mp3.com. Então você precisa lembrar disso. Mas aqui, para passar num concurso público, por exemplo, do CNU, você não necessariamente precisa ser um brasileiro nato. Você pode ser um brasileiro naturalizado. Ok? Então a letra A está errada, por isso é ela que nós vamos marcar, já que nós tínhamos que achar aquela que não constitui um requisito básico, tá? Você precisa sim estar com seus direitos políticos em dia, você precisa estar quite com as obrigações militares e eleitorais, aqui militares, pessoas do sexo masculino, ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, né? Se é um cargo de nível superior, se é um cargo de nível médio, e ter a idade mínima de 18 anos, tudo isso presente lá no artigo 5º. Vamos dar uma olhadinha? Se liga só, são requisitos básicos para investidura em cargo público, a nacionalidade, olha aqui, brasileira, né? Não fala nada em brasileiro nato. Bacana? Joia? Vamos fazer mais uma? Questão número 3. Se liga só, questão número 3, ela traz o seguinte. Um servidor do TRT da 18ª região sofreu limitação, isso aqui é importante, em sua capacidade física, conforme verificada em inspeção médica, e foi investido em cargo e com atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação.
De acordo com a Lei 81.12, respeitada a habilitação, nível de escolaridade, equivalência salarial, esse servidor passou por qual forma aqui de investidura agora? E agora, pessoal, nós tivemos um caso aqui de um servidor, já era servidor, e ele por alguma razão sofreu uma limitação na sua capacidade física. E essa limitação ela foi devidamente atestada por uma inspeção médica. E aí o que foi feito com esse servidor? Ele foi colocado em um novo cargo, foi investido em um novo cargo, com atribuições e responsabilidades agora compatíveis com a sua limitação física. Aí, de acordo com a Lei 81.12, qual das formas lá de investidura passou esse servidor, né? Por qual das formas de investidura passou esse servidor? Será que foi a reversão? Será que essa colocação em um novo cargo, agora compatível com as suas limitações, a gente está diante da reversão? Será que nós estamos diante do aproveitamento? Será que nós estamos diante, olha só, da readaptação, da reintegração ou da recondução? É claro que nós estamos diante da readaptação, tá? A readaptação você não pode esquecer. A readaptação é a forma de investidura no cargo, onde você coloca o servidor em um cargo que agora esteja adequado com a sua nova realidade, que há uma limitação física ou até na sua capacidade mental, ok? Então vamos dar uma conferida no gabarito, artigo 24 da Lei 81.12. Então, na medida que o servidor ele foi investido em um cargo e atribuições agora compatíveis com a limitação sofrida, foi feito o uso do Instituto da Readaptação. E a readaptação você tem o conceito e as regras no artigo 24. A readaptação é a investidura do servidor em cargos e atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade, olha só, física ou mental, sempre verificada por uma inspeção médica oficial, tá bom? Então lembra da readaptação, é quando o servidor sofre um acidente, quando o servidor sofre algo que lhe gera uma limitação tanto física quanto mental, ok? Então fica com essa orientação aí sobre o Instituto da Readaptação. Certo? Vamos lá fazer mais uma. O que nós temos aqui, ó? Professor, questão CESP, agora CEBRASP, múltipla escolha. Sim, a CESP eventualmente ela faz questões de múltipla escolha. Ela é tradicionalmente conhecida pelas questões de certo e errado, e que onde uma errada anula uma certa, né? É a cara da CESP, é a característica principal marcante da CESP. Mas, eventualmente, de acordo com as combinações aí do contrato com o órgão, ela faz questões aqui também de múltipla escolha, tá? Então, olha só. Na hipótese de determinado servidor público federal retornar ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ocorre provimento do cargo público denominado. Pessoal, você precisa também entender que o estatuto, principalmente com essas formas aqui de provimento, né, ela traz, ou ele apresenta, né, verbos que vão nos indicar, que vão nos ajudar aqui a identificar qual das formas de provimento nós estamos diante, né? Então, quando falar em retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, a gente vai estar diante desse instituto aqui, ó, da recondução, alternativa C, tá? Isso está lá no artigo 29 da Lei 81.12. Então, o que seria a recondução, professor? A recondução funcionaria mais ou menos assim, tá? A recondução é o retorno do servidor estável, não esquece disso. O servidor que ainda não é estável não tem esse direito. É o retorno do servidor estável ao cargo que ele ocupava anteriormente, em razão do quê? Inabilitação em outro estágio probatório relativo ao cargo novo agora que ele foi habilitado, tá? Então, nesse caso, funcionaria assim, ó. Imagina que você tem o servidor e ele passou no concurso A e já é estável em razão dessa habilitação no concurso A. Bacana? Bacana. Ele, não satisfeito, resolve fazer um novo concurso público e ele presta o concurso público B, que se ele passe, lhe dará acesso a um cargo maior que vai lhe pagar um salário maior. E ele é aprovado nesse concurso B. O que ele vai fazer? Ele vai pedir exoneração do seu cargo A para poder assumir no cargo B. Tá? Lembrando que no cargo A ele já era estável. O que vai acontecer? Ele vai começar o exercício lá no cargo B. Em razão de não se adaptar ao cargo B, às atribuições do cargo B, ele não é aprovado no estágio probatório.
ele não cumpre os requisitos do estágio probatório e acaba não sendo aprovado, acaba sendo considerado inabilitado no estágio probatório. O que vai acontecer com esse servidor? Como ele não foi habilitado no estágio probatório e ele lá no outro cargo ele já era estável, ele tem direito à recondução, tá? Ele tem direito à recondução, então ele vai poder retornar ao cargo público que ele ocupava anteriormente e onde ele era estável. Então ele pode sair do cargo B por esta inabilitação e retornar para o cargo A. Ok? Então isso é bem interessante, é uma das vantagens que a estabilidade ela traz. Por isso que esses institutos aqui eles são todos para o servidor estável, tá? Vamos dizer assim, alguns privilégios, algumas vantagens que o servidor público estável tem, inclusive essa segurança de poder aí retornar caso não seja habilitado em outro cargo, ou até mesmo se ele pedir exoneração em um certo prazo, por não ter gostado do cargo, por não ter se adaptado, ele tem direito de retornar. Tá bom? Quem que fala isso, professor? Artigo 29 aqui da nossa Lei 8112, tá? Nós estamos diante de uma situação em que vai ser feito uso do Instituto da Recondução. Bacana? Bora lá? Vamos resolver mais uma? Tem uma bateria aqui bem grande hoje de questões aqui para a gente ficar afiado na Lei 8112. Se liga aqui, ó. Nos termos da Lei 8112, dentre outros, são exemplos de situações das quais decorrem vacância no cargo público nos casos de. Olha só que interessante aqui, ó. Você tem as formas de provimento, que é basicamente a forma como você entra, né, no cargo, e você tem as formas de vacância, que são as formas, ao contrário, as formas que você sai do cargo, tá bom? Aí você tem que encontrar aqui nas alternativas qual alternativa que contempla exemplos de situações que geram vacância. Será que a exoneração gera vacância? Obviamente gera vacância, ok. O aproveitamento, não. O aproveitamento é uma forma de provimento, então o aproveitamento está fora. Você tem aqui na letra B, promoção, será que é uma forma de vacância? E a readaptação, será que é uma forma de vacância? Olha só que interessante, a promoção você tem sim, tá? A promoção você tem como sendo uma forma de vacância, porque no momento que você é promovido, você sai de um cargo de status A, ou de nível 1 ou de nível A, você vai para um nível B ou para um nível 2, você deixa aquele nível inicial em aberto, que é justamente assim que as novas vagas para concursos públicos vão acontecendo, tá? Então a promoção é uma forma de vacância porque ela libera uma vaga dentro ali da carreira, né? E a readaptação também. A readaptação também é uma forma de vacância porque o sujeito deixa o cargo e agora ele vai para o cargo que seja compatível com a sua nova realidade, tá? Então o gabarito já está aqui na letra B, a promoção e a readaptação são formas aqui de vacância também. Artigo, se liga só, 33 do nosso estatuto. E aqui você combinaria o artigo 33 com o inciso 3, relativo à promoção, e também com o inciso 6, relativo aqui à readaptação. Bacana? Demissão e disponibilidade. Demissão ok, mas disponibilidade não, tá? Aposentadoria ok, mas recondução não. E falecimento ok e reintegração não. Ok? Então você tem a letra B como sendo o nosso gabarito que traz exemplos de possibilidades de vacância, né? De casos de vacância que você confere todas elas depois no artigo 33. Bora lá? Vamos fazer mais uma questão número 6. O que nós temos aqui? Ó? A Lei 8112 ela estabelece que vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei é denominado de. Olha só que interessante isso, né? Nós temos aqui o conceito de remuneração. Isso aqui cai bastante em prova. Você vai dar uma lida no artigo 41 da Lei 8112, tá? Por quê? Porque o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes estabelecidas pela lei, nós damos o nome de remuneração, tá? Então a remuneração, ela é composta pelo vencimento mais as vantagens. Vamos botar aqui para você não se confundir, vencimento mais as vantagens. Então, o vencimento, né, aquele basicão que vem ali, mas tudo aquilo que vai sendo acoplado ao vencimento, a gente fica no resultado final, que é a sua remuneração.
Ok? Vamos dar uma olhadinha, artigo 41 está aqui, ó. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo mais o acréscimo das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Olha só que interessante, né? Questão 7, se liga aí, o que nós temos aqui, ó. Servidor público federal se ausentou uma única vez do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Por isso, recebeu a pena de advertência. A ação disciplinar referente à situação hipotética apresentada prescreve em. Então, você tem um prazo a partir do momento que o servidor público comete uma infração para buscar a punição desse servidor, tá? Para buscar a punição desse servidor. Então, você precisaria aqui, ó, da parte lá das ações disciplinares do servidor, artigo 142 da nossa Lei 81/12. Então, o que nós temos aqui? A prescrição seria a perda do direito de ação, né? A perda do direito do Estado, nesse caso, fazer a ação disciplinar referente àquela situação de ausência do servidor sem a prévia autorização. Bacana? E aqui nós temos que o prazo de prescrição para ações disciplinares e condutas, né, que tenham como punição a advertência, elas vão prescrever em 180 dias, ok? Professor, como que eu sei disso? Como que eu sei os prazos da prescrição? Você tem que saber isso porque cai bastante em prova, é tema muito clássico em prova, ok? Você vai lá no artigo 142 e você tem que pegar esses prazos aqui, ó. Então, a ação disciplinar, ela prescreve em 5 anos, quando as infrações forem puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Então, quando você tem uma punição mais severa, obviamente você vai precisar de mais um prazo para concluir essa ação disciplinar. Então você tem aqui o prazo de 5 anos. Então, quando a pena ela for de suspensão, o prazo prescricional vai ser de 2 anos, ok? E quando ela for de advertência, que é algo mais simples, vamos dizer assim, você tem um prazo menor de prescrição de apenas 180 dias. Então, por isso o nosso gabarito ali, letra E. Bacana? Vamos lá, questão 8. Olha só a questão 8. Aquela questãozinha que o concurseiro adora, né? Que você tem aqui itens 1, 2 e 3, você tem que ver o que está certo, o que está errado e depois buscar aqui nas alternativas. Olha só. Considere as seguintes definições. Retorno à atividade do servidor aposentado. Retorno do servidor aposentado, né? A atividade. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. E retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Aí, nos termos da Lei 81/12, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União, as definições dos itens 1, 2 e 3 correspondem correta e respectivamente a. Então, aqui você tem conceitos, e aí você tem que trazer ao que se refere esse conceito e depois fazer aqui a marcação da alternativa que apresente a conceituação correta de cada um dos itens de forma respectiva, ou seja, na ordem, tá? Então, vamos lá conceituar. Retorno à atividade do servidor aposentado, turma. O que nós temos aqui? Esse item 1, o que nós temos aqui? O retorno à atividade do servidor aposentado. Nós vamos ter a reversão. Certo? Nós vamos ter a reversão. Reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, né, ou resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial administrativa. Aqui nós temos o caso clássico da reintegração. Ok? Da reintegração. Ok? E inciso 3, aqui o item 3, retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, clássico conceito de recondução. Então aqui nós conceituamos de maneira correta e na ordem, reversão, reintegração, recondução. Se você quiser botar na ordem melhor para você visualizar, 1, 2 e 3. Na prova não tenha medo de marcar sua prova, né? De rabiscar sua prova, de fazer apontamentos na prova que vão lhe elucidar,
que vão lhe ajudar. É muito interessante você ir destacando, ticando aqui, fazendo os apontamentos para você conseguir solucionar o caso da melhor maneira, tá? Então, se nós temos reversão, reintegração e recondução, qual das alternativas ali? Fala em letra A, aproveitamento, aqui fala reversão, aproveitamento afora, reversão, reintegração, recondução, letra C, né? Vamos só conferir recondução, aproveitamento afora, de fato, letra C, a nossa alternativa correta. Tudo bem? Vamos ver os fundamentos disso aqui, ó. Nós temos aqui artigo 25, a reversão, artigo 28, a reintegração e artigo 29, a recondução. Tranquilos? Professor, se eu quiser ter acesso a esses slides, o senhor me fornece esses slides aqui para eu poder imprimir, estudar? Claro. Por isso eu tenho um grupo de estudos gratuito, tá? Deixa eu até fazer aqui a menção ao grupo de estudos também. Para você acessar o grupo de estudos, o link está aí na descrição, abaixo do título da aula. Você faz um cadastro, coloca seu nome, e-mail e um telefone. Você vai entrar num grupo do WhatsApp, que é um grupo silenciado, somente a gente posta os links das aulas, postamos as informações. E lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, tem um link que te leva para o meu Google Drive, para a nuvem, onde eu armazeno todos esses slides em PDF para você baixar, para você poder treinar em casa depois. Tá bom? Então faça parte do grupo. Se você vier a ser eventualmente meu aluno aqui do grupo de estudos Elite, além desses slides, você vai ter acesso às aulas teóricas completas e muito, mas muito mais conteúdo também, que é o que eu mais recomendo. Até se você quiser estudar com qualidade e economizar, porque a matrícula aqui do grupo de estudos Elite é muito em conta, ainda você pode parcelar, fica muito fácil, você tem acesso a tudo já organizado e você economiza seu tempo, tá bom? Vamos lá, questão 9, o que nós temos aqui na questão 9? Se liga só. Um servidor ocupante de cargo em comissão, ele foi nomeado para ter exercício em outro cargo de confiança. Segundo a Lei 81.12, esse fato é possível desde que seja. Olha só que interessante aqui, ó. Então nós temos aqui um servidor, que ele não é estatutário, tá? É um CC. É um CC. E aí, esse CC ele foi nomeado para um cargo de confiança. Função de confiança, né, ela já é específica do servidor que já é concursado. Aí será que esse CC ele pode assumir uma função de confiança? Só que é um detalhe que você tem que conhecer lá do artigo 9º. Lá do artigo 9º, tá? E esse artigo 9º ele fala lá que o servidor, que ele é ocupante de um CC, né, ocupante de um cargo em comissão, ou de um cargo de natureza até considerado especial, ele pode ser nomeado para ter exercício em uma função de confiança desde que de forma interina, tá? De forma provisória, tá? Então não pode ser de forma permanente, porque vai ser um cargo específico de quem já é concursado, a função de confiança, né? É isso que você tem que sempre lembrar do CC. O cargo em comissão pode ser uma pessoa que não é servidor, pode ser qualquer pessoa do povo, ser colocada em cargo em comissão, é livre a nomeação e é livre a exoneração também. Já a função de confiança também para direção, chefia e assessoramento, ela já é exclusiva de quem já é dos quadros do serviço público, quem já é servidor da carreira, tá? E aí um CC eventualmente pode assumir, se não tiver outra pessoa, de forma interina, de forma provisória. Artigo 9º, vamos dar uma olhadinha? Se liga só, é um detalhe do parágrafo único do artigo 9º, tá? Que o servidor ocupante do cargo em comissão de natureza especial, ele poderá ser nomeado para ter exercício interinamente. Essa palavra aqui, ó, passa a rasteira na galera quando cai em prova, porque a galera não acaba não dando conta aqui, não se dando conta dessa palavrinha aqui, que muda tudo. Ou em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Isso aqui é bem interessante, tá? Porque são duas questões que podem cair aqui. Pode cair com relação se o CC ele pode assumir uma função de confiança, pode, desde que de maneira interina, e pode vir uma questão também te perguntando sobre a remuneração desse CC que vai assumir de maneira interina. Ele vai receber as duas? Ele não recebe as duas. Ele tem que escolher, ele tem que optar qual das remunerações ele quer ganhar durante esse período da interinidade. Tudo bem? Tranquilos?
Bora lá? Questão 10, última questão aqui da nossa bateria. Se liga só. O ato de provimento de determinado candidato aprovado no concurso público foi publicado em 4/4/2022. O candidato foi nomeado. Houve inspeção médica oficial e o candidato foi julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. A posse ocorreu mediante procuração específica dia 20/4/2022. O servidor empossado entrou em exercício dia 25/4/2002, tá? Aqui 2022. No ato da entrada em exercício, o servidor apresentou declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Nos termos da Lei 81/12 de 90, aí nós temos as alternativas para aqui buscarmos, tá? Então aqui nós temos que buscar a alternativa correta, tá? Nós temos que buscar a alternativa correta. Professor, questão confusa. Pois é, questão confusa e ela traz questionamento com relação ao prazo para apresentação dessa documentação relativa aos bens e valores aqui que constituem seu patrimônio. Será que nós temos esse prazo aqui? Será que nós temos um prazo para procuração específica, para posse com procuração específica? Enfim, o que nós temos aqui das alternativas que está correto, né? Nós temos que achar a alternativa correta. A letra A, ela fala que não há previsão legal para a posse mediante procuração específica. Pessoal, pelo contrário, tá? Pelo contrário, tá? Ela fala que, diferente do que é afirmado, há sim uma previsão da posse por procuração, e é o mesmo prazo, só que ela vai ser feita por procuração. É lá no artigo 13, parágrafo 3º da nossa Lei 81/12, tá? A letra B fala que o prazo legal para a posse não foi respeitado. O que vai acontecer aqui? Isso aqui está errado. Por quê? Qual é o prazo da posse? 30 dias. E aí, se você pegar aqui do prazo da posse para entrada aqui no exercício, tranquilamente, né? Aqui no caso do aprovado, da nomeação até o prazo da posse, se deu em menos de 30 dias. Então, tá correto, né? Isso aqui diz que não foi respeitado, pelo contrário, foi respeitado. Foi respeitado. Nós temos lá no artigo 13, parágrafo 1º da Lei 81/12, tá? A letra C fala: o prazo legal para entrada em exercício não foi respeitado. Então você tem aqui, ó, a posse ocorreu dia 20/4, ele entrou em exercício dia 25, 5 dias depois. Errado. Errado. Qual que é o prazo aqui para entrar em exercício? 15 dias, ele entrou aqui em 5 dias. Então a alternativa C também está fora do jogo, está errada, né? Aqui nós temos lá no artigo 15 da nossa Lei 81/12. A letra D: não há previsão legal de posse nos casos de provimento por cargo por nomeação. Pelo contrário, né? Em sentido oposto, nós temos o prazo, né, para entrada aqui em exercício para cargos apenas de nomeação, de provimento por nomeação, que é o artigo 15, tá? Que é o artigo 15 lá. E a letra E fala que a apresentação de declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio de declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função deveria ter sido feita no ato da posse. Isso aqui tá certa, tá? Conformidade com o artigo 13, parágrafo 5º. Artigo 13, parágrafo 5º da nossa Lei 81/12, ok? Então o gabarito correto aqui, letra E. Uma questãozinha bem chatinha de resolver, porque te traz vários casos, típica da FCC para cargos aqui de nível superior, como é o caso, tá? Essa prova aqui de analista judiciário da FCC. Vamos ver os fundamentos? Estão todos aqui, ó, todos os fundamentos. A letra A errada, em razão desse artigo aqui, que a posse pode se dar por procuração específica no mesmo prazo. Estabelece aqui que a posse ocorre em 30 dias, contados da publicação do provimento, então o prazo foi respeitado ali. A letra C, o prazo da entrada em exercício ele foi observado, que é de 15 dias contados da posse, ele tomou posse ali em 5 dias, né? Tá errada aqui a letra D, em sentido oposto do parágrafo 4º do artigo 15, que estabelece que só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, tá? Por nomeação. E a letra E tá certa, a alternativa, em razão do parágrafo 5º do artigo 13 dizer que
No ato da posse, o servidor vai apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Essa declaração ela é apresentada no ato da posse. Tranquilos? De boa? Fechados? Então aqui, ó, uma bateria de questões da Lei 8112. Espero que você tenha gostado, principalmente espero que você tenha entendido, que você possa ter revisado esses principais pontos, tá? E que te ajude aí na sua revisão. Bacana? Se você quiser aprofundar os estudos da Lei 8112, principalmente para o CNU, o grupo de estudos Elite é o lugar mais indicado para você estar. Lá comigo você vai estudar constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial, curso de português completo com a professora Duda Nogueira, informática, raciocínio lógico. Você tem todo o conteúdo básico, essencial, necessário para qualquer concurso, seja a carreira que for. Então é um grupo que está fazendo muito sucesso, está tomando uma proporção muito grande. Por quê? Porque tem ali exatamente aquilo que o concurseiro precisa, pensado naquilo que o concurseiro precisa, com as trilhas corretas que o concurseiro precisa seguir, de maneira dinâmica, direto ao ponto, fundamentado, com o apoio do PDF, com o apoio da apostila, com as aulas podendo ser aí ao vivo de legislação, onde você pode tirar as dúvidas diretamente comigo. Então, tá um grupo de estudos realmente elite para você realmente tirar todas essas dúvidas e poder se preparar da melhor maneira possível. Tá bom? Então tá feito o convite. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, nos segue no YouTube, entra no grupo gratuito, tá todos os links aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Vamos juntos, rumo ao sucesso.